Trato respiratório. A respiração é uma função básica dos seres vivos. Consiste na absorção do oxigênio pelo organismo e eliminação do gás carbônico, resultante do metabolismo celular. A divisão do trato respiratório consiste anatomicamente de narinas, coanas, seios paranasais, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios segmentares, bronquiolos e alveolo. É a transformação do sangue venenoso em arterial por meio de oxigenação nos pulmões. A hematose ocorre quando o ar rico em oxigênio proveniente da respiração chega aos alvéolos pulmonares. Eles são estruturas em formas de sacos localizados ao final dos bronquiolos, nos quais o sangue circula bem próximo ao ar que foi inalado. Ao chegar aos alvéolos, o oxigênio difunde-se para o sangue dos capilares, enquanto o gás carbônico presente no sangue dos capilares difunde-se para o interior dos alvéolos. O do oxigênio se dá pelo seu movimento e as suas transformações na atmosfera. Pode-se dar de maneira biológica, física, geológica e hidrológica. Está presente em diversos componentes químicos essenciais para a manutenção da vida. Ele compõe o gás carbônico e a água, que tornam possível a realização da fotossíntese. O oxigênio, quando absorvido pelos animais, é utilizado para a respiração celular, em que as glicoses são degradadas, liberando energia, água e gás carbônico. O gás carbônico é invisível, sem coloração e sem odor, produzido por diversas combustões. Ele é emitido na atmosfera. É fabricado em pequenas quantidades pelo nosso organismo, pois é um gás trocado entre pulmões e sangue. As vias do trato respiratório são divididas em 1. Produção condutora, constituída pelas cavidades nasais. Durante a respiração forçada, a cavidade oral também faz parte dessa porção. A faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquiolos. 2. Porção respiratória, formada pelos bronquiolos respiratórios, ductos alveolares. O nariz é dividido em dois planos dependendo da espécie do animal. Por exemplo, os bovinos, o plano nasolabial é identificado por não haver uma diferenciação entre narina e lábios. E o plano labial tem a possibilidade de identificar aonde inicia a narina e o lábio. A formação do trato respiratório consiste em nariz, cavidade nasal, as conchas nasais e, por último, os seios paranasais. A cavidade nasal estende-se da narina à faringe, separadas por uma parede cartilaginosa. As conchas nasais são duas dobras com função de rotacionar o ar no teto das fosses nasais. Existem células sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato. São pequenos túneis, denominados de paranasais, porque estão localizados em torno ou próximo do nariz. Se abrem a cavidade nasal para uma rede de seios. São os maxilares, estão abaixo dos olhos e de cada lado do nariz. Os frontais, localizados acima da parte interna, na cavidade ocular e na área das sobrancelhas. Já os esfenodais, atrás do nariz e dos olhos. E os etmodais, compostos por muitos seios similares a uma peneira, no local acima do nariz e entre os olhos. A faringe é um órgão de dupla função, onde concentrará esforços no encaminhamento de alimento para o tubo digestório e ar para o respiratório. Primordialmente é constituído por um mecanismo de válvula composto por músculos, ossos e cartilagens. A laringe é cartilaginosa
tem como função fazer a ligação entre faringe e traqueia. O formato cartilaginoso de algumas estruturas menores podem mudar de espécie para espécie. Esse órgão é formado por 4 tipos de cartilagem. A cartilagem epiglotética é predominante rostral, composta de cartilagem elástica e flexível. Ela pode se inclinar para proteger a entrada da laringe durante a deglutição. Cartilagem tireoideia é a maior dentre as outras. Forma a maior parte do assoalho da laringe. Sua parte mais rostral corresponde ao pomo de Adão. É a hilina e susceptível à alteração da idade. Cartilagem cricoide também é hialina e sujeita a alterações de idade. Ela consiste de uma lâmina e um arco. Elas são móveis e possuem um formato piramidal. Estão articuladas a circoide. Nesta se localizam as inserções das cordas vocais, influenciando a tensão destas e alguns músculos da glote. Alguns animais possuem ainda cartilagens corniculadas, exceto os gatos, e cuneiforme presentes apenas em cães e equinos. A traqueia é constituída por um tubo de anéis cartilaginosos. Ela faz a condução do ar entre a laringe e os bronquíolos nos pulmões. Esse órgão termina por difucar-se em 2 brônquios, sendo um direito e o outro esquerdo, que penetram nos pulmões ramificados. É composta por anéis cartilaginosos para evitar dobras na vida aérea traqueal devido aos esforços do animal. A parede da traqueia é composta de mucosa interna. São em número de 2. É um órgão cônico que se apoia contra o lado cranial do diafragma. O pulmão direito é mais lobado e maior que o esquerdo, devido ao fato do coração estar ligeiramente inclinado para a esquerda. A drenagem linfática se faz por 2 sistemas: os linfáticos profundos, que se iniciam nos duetos alveolares, acompanham as vias aéreas e artérias, em direção aos linfonodos e tecidos linfóides, e estão associados aos linfático-justa-alveolares, que drenam a parte mais profunda do pulmão. Os brônquios são em números de 2, principais, um direito e outro esquerdo. Ruminantes e suínos apresentam um brônquio acessório mais cranial, chamado brônquio traqueal. O brônquio traqueal vai para o pulmão direito, sendo ausente no pulmão esquerdo. Os brônquios são constituídos de anéis cartilaginosos, assim como a traqueia. Bronquiolos são encontrados nos pulmões e são ramificações dos brônquios, que se adentram nesse órgão. Os bronquiolos ramificam-se até que passam a se chamar de ductos alveolares. Eles formam a primeira parte da porção respiratória e são caracterizados como condutos longos que terminam em alveolo. A lobação pulmonar pode variar entre as espécies de animais. Em ruminantes, o pulmão esquerdo é dividido em lobos cranial e caudal. O pulmão direito é dividido em 4 lobos cranial, caudal, médio e acessório. Presença do brônquio traqueal. Suínos. O pulmão esquerdo é dividido em lobos cranial e caudal. O pulmão direito é dividido em 4 lobos cranial, caudal, médio e acessório. No pulmão direito, o lobo cranial possui porção cranial e caudal, presença do brônquio traqueal. Em equinos, pulmão direito com lobos cranial e caudal,
com lobo acessório pulmonar e esquerdo com lobos cranial e caudal. D. Carnívoros. O pulmão esquerdo é dividido em lobos cranial, caudal. O pulmão direito é dividido em 4 lobos, cranial, caudal, médio e acessório. No pulmão direito, o lobo cranial possui porção cranial e caudal. Sacos pleurais. É uma membrana serosa que envolve os pulmões e são 2 membranas pleurais, cada uma em forma de saco invaginado fechado. O espaço entre esses sacos forma o mediastinum, no qual alguns órgãos estão situados. Parte da pleura que reveste os pulmões é chamada de pleura pulmonar visceral, que se divide em pleura mediastinal, ao redor e atrás da raiz do pulmão, que se continua com a pleura costal e a diafragmática. Denominam-se essas 3 últimas juntas como pleura parietal. Hilo pulmonar são orifícios localizados nas porções internas dos pulmões. A região do hilo localiza-se na face mediastinal de cada pulmão, sendo formado pelas estruturas que chegam e saem dele, onde temos os brônquios principais, artérias pulmonares, veias pulmonares, artérias e veias bronquiais e vasos linfáticos. Existem 3 tipos de respiração: a costo-abdominal, a abdominal e a costal-torácica. A costo-abdominal é o tipo de respiração normal dos animais. A abdominal, caracterizada por maior movimentação do abdômen e ocorre por dores no tórax e arreio mal colocado. A costa ou torácica é caracterizada por pronunciada movimentação das costelas e ocorre por respiração dificultada e afecções abdominais dolorosas, gestação e também gases. Principais termos relacionados com o estudo da respiração. Eupneia é o termo usado para descrever o murmúrio respiratório normal, com a ausência de desvio na frequência ou profundidade. Dispneia é a respiração difícil, em que um visível esforço é necessário para respirar. Hiperpneia refere-se à respiração caracterizada pelo aumento na profundidade, frequência ou ambos e está relacionada ao exercício físico. Apneia refere-se à cessação da respiração. Entretanto, quando usado clinicamente, geralmente refere-se a um estado transitório de parada respiratória. Asfixia é uma condição de hipoxia combinada com hipercapnia, que é o aumento de CO2 no sangue. Cianose se refere a uma coloração que vai de azulada a púrpura das membranas mucosas. Oxigenação hiperbárica refere-se ao fornecimento de oxigênio ao corpo sob pressões parciais de oxigênio relativamente altas. E atelaxia é o termo utilizado para referir ao colapso dos alvéolos. Frequência respiratória. É um número de ciclos respiratórios registrados em 1 minuto e pode ser considerado um excelente indicador da saúde animal. A frequência pode variar em função da espécie, do tamanho corporal, da idade, de exercícios físicos, excitação, temperatura do ambiente, gestação, estado de saúde e também grau de enchimento do trato digestivo. Todos os animais domésticos aumentam a frequência respiratória quando há aumento da temperatura ambiental, ajudando assim na termorregulação. Durante enfermidades, a frequência normalmente está aumentada e raramente diminuída. Pressões respiratórias. O fluxo aéreo entra e sai dos pulmões em resposta às diferenças de pressão criada pelo aumento ou diminuição do volume torácico, respectivamente. A pressão pulmonar é a pressão existente nos pulmões e vias aéreas. Na inspiração, ela se torna negativa, pois a dilatação torácica é mais rápida que o fluxo de ar. Na expiração, ela se torna positiva, pois o tórax diminui de tamanho e comprime o ar dentro dos alvéolos. Pressão intrapleural é a pressão existente no tórax e fora dos pulmões, ou seja, no espaço intrapleural e mediastino.
ela é sempre negativa, já que a cavidade é fechada e a pressão no interior do organismo é sempre menor que na atmosfera. Na inspiração, o ar no espaço pleural é comprimido e na expiração, a pressão do ar diminui. Pneumotórax é o acúmulo de ar na cavidade pleural, podendo ser de origem traumática ou espontânea. O ar pode penetrar nessa cavidade através de ferimentos penetrantes na parede torácica ou pela extensão de um efizema pulmonar. Há um impedimento da extensão dos pulmões que leva à asfixia. Tendência ao colapso dos pulmões. É a tendência dos pulmões de se retraírem, afastando-se da parede torácica. Tal tendência ocorre devido a estiramento das fibras elásticas pela insuflação do pulmão, que é uma força que contribui para a retração, tensão superficial do revestimento líquido dos alvéolos, que se deve à retração entre átomos e moléculas semelhantes, e a lei de Place, que, segundo essa lei, a extensão na parede de uma bolha tende a contraí-la, e a pressão interna tende a expandi-la. Quando não há movimento da bolha, há um equilíbrio entre as forças de expansão, e ocorre a contração. Volumes pulmonares e capacidades pulmonares. O volume residual ou de reserva é o volume do ar que permanece nos pulmões mesmo após a expiração forçada. Ele é o ar que se mantém nos pulmões após ele ter sido removido do tórax durante o abate ou para o exame de post-mortem. É graças ao volume residual que os pulmões extraídos flutuam na água. Volume de reserva respiratório é o volume de ar que pode ser inalado após a inspiração. O volume de reserva expiratório é o volume de ar que pode ser exalado após a expiração. O volume respiratório ou corrente é o volume de ar que entra e sai dos pulmões durante o ciclo respiratório. A capacidade pulmonar total é a soma de todos os volumes. A capacidade vital é a soma de todos os volumes, com exceção do volume residual, e é a quantidade de ar que pode ser trocada entre os pulmões e o exterior através de uma inspiração forçada seguida de uma expiração forçada. Capacidade respiratória é a quantidade de ar que pode ser inspirada após a expiração. E a capacidade residual funcional é a quantidade de ar remanescente no pulmão após a expiração. Corresponde ao volume residual mais o volume de reserva expiratório, ou ainda cerca de 40% da capacidade pulmonar total. Ronronar. O ronronar é notado em alguns membros da família dos felinos e é mais audível e palpável em gatos domésticos. O ronronar resulta de uma ativação alternante altamente regular do diafragma e dos músculos intrínsecos da laringe a frequência de 25 vezes durante a inspiração e expiração. A razão do ronronar não é conhecida. Eles o fazem quando estão contentes, doentes e adormecidos. O ronronar talvez forneça uma ventilação mais efetiva durante os períodos de respiração superficial, devido ao fornecimento de inspirações e expirações intermitentes, tendo, portanto, a função de respiração complementar. Doenças respiratórias mais comuns em cães. A primeira doença respiratória é a gripe, que é muito comum e muito parecida com a gripe humana. E como seus sintomas aparecem a tosse persistente, coriza, bastante corrimento nasal, espirros, diarreia, mal-estar e febre. A pneumonia, que também é muito comum em gatos, seus sintomas podem incluir tosse úmida ou produtiva, aumento da frequência respiratória, secreção nasal e ocular, respiração ofegante, apatia, perda de apetite, perda de peso e febre. A asma, que tem como seus sintomas respiração rápida, tosse persistente e dificuldade respiratória. Tudo isso é causado pelo bloqueio dos brônquios, que é uma situação que dificulta a passagem de ar. E também a tosse dos cães, que tem como sintomas tosse em variados graus, espirro, secreção nasal e purulenta e falta de apetite. E esses sinais podem se agravar caso ocorra uma infecção secundária.
Doenças respiratórias mais comuns em gatos. Primeiro temos a rinotraqueite viral, que tem como seus sintomas necrose, inflamação das áreas da boca, nariz, garganta e olhos. Temos também a FIV, que é a AIDS felina, que tem como seus sintomas febre, aumento dos glândulos linfáticos e aumento das chances de contrair infecções intestinais e cutâneas. A infecção pulmonar, que é a pneumonia felina, que tem como seus sintomas a secreção nasal e ocular, espirros, tosse, febre, tristeza, falta de apetite. E a PIF, que é a peritonite infecciosa felina, que tem como seus sintomas febre, não responsiva persistente, reação tecidual piogranulomatosa, com acúmulo de efusões exudativas em cavidades corporais, que significa líquido no abdômen, e também tem alta mortalidade.